galera? Nós agora vamos para a nossa 16ª aula. Nós vamos ver o conteúdo segmentos proporcionais. Bom, de agora para frente, geometria o tempo todo. Segmentos proporcionais, nós vamos trabalhar com proporção. E a palavra segmentos vem de feixes de reta. Então, vamos começar explicando o que é um feixe de retas. Se eu tiver várias retas paralelas são retas em mesmo sentido. Finjam que eu estou com a régua, tá? Eu vou ter um feixe de retas. Nosso feixe de reta, nossos cálculos se baseiam em feixe de retas com outras retas cortadas chamadas transversais, que são essas retas aqui, que cortam no outro sentido. Eu preciso que, antes de começar os cálculos, vocês aprendam a identificar as retas transversais. Num feixe de retas, a transversal, ela vem meio inclinadinha, tá vendo? As paralelas não, elas estão sempre retinhas, seja dessa forma, elas podem vir assim e as transversais cortadas assim, tá vendo? As transversais, elas não ficam iguaizinhas como as paralelas. Pois bem, aprendendo a identificar, nós agora vamos para os exemplos. Como usar a proporção? Eu preciso ter valores. Nos exercícios, nos exemplos, vocês vão ter letras minúsculas nomeando as retas paralelas e as transversais, e letras maiúsculas nomeando pontos, tá? Que é onde elas se cruzam. Vão aparecer letras maiúsculas às vezes, tá? Só tô falando isso por causa dos exemplos que nós vamos fazer. O primeiro exemplo que nós vamos responder é esse aqui. Agora eu quero que vocês prestem atenção como eu vou montar minhas proporções, tá? Eu tenho aqui um feixe de retas e tenho alguns valores. Eu tenho aqui 10, 2, 8 e x. Eu quero descobrir quanto vale x. Primeiro passo, vamos montar uma proporção. Essa proporção eu só posso montar no feixe de retas graças ao teorema de Tales. É um teorema conhecido que fala sobre a proporção aplicada em feixes de retas, tá? No teorema de Tales, ele afirma que eu posso montar uma proporção. Uma proporção, ela precisa de um sinal de igual e duas frações. Pois bem, essas frações que eu vou montar, eu vou seguir aqui as minhas transversais. Identifica as transversais e se orienta, ó. Essa transversal vai ser uma fração, 10 sobre 2. Essa outra transversal, outra fração, 8 sobre x. Aqui eu montei minha proporção. Agora vamos aos detalhes. Professora, se eu quiser montar a minha fração 2 sobre 10, pode? Pode. Se você pegar 2 sobre 10, do outro lado tem que ser x sobre 8. Eu não sei se vocês conseguem captar a ideia, mas eu pego de baixo, depois o de cima. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu não posso pegar 8 sobre 2 e 10 sobre x. Não pode. Você tem que seguir a transversal. Aí vocês nunca vão errar. Seguindo a minha transversal, eu montei 10 sobre 2, 8 sobre x. Vou resolver. Fazendo cruz-credo. É assim que a gente trabalha a proporção. 10 vezes x, 10x. Igual a multiplicação do outro lado. 8 vezes 2, 16. Vou isolar o x. 16 sobre 10. No exercício, no exemplo, ele resolve, tá? 16 dividido para 10, 1,6. Vai depender dos exercícios, tá? Se ele não cobrar nada, pode deixar em forma de fração. Vocês só vão ter que simplificar, tá bom? Beleza. Primeiro exemplo tá feito. Vamos ao segundo exemplo.
Eu tenho aqui um feixe de retas e as minhas transversais. Olha como elas vieram agora inclinadas. Eu tenho aqui y mais 2, eu tenho y menos 2 e 3. Primeiro passo, identifica a transversal. É essas duas. Beleza? Vou montar minhas duas frações. Tem que seguir ela. Posso montar daqui para cá ou daqui para lá. Eu vou montar daqui para lá. Y mais 2 sobre y. Do outro lado, y menos 2 sobre 3. Vou fazer o cruz-credo. Primeiro vou montar, tá bom? Y abre parênteses, y menos 2, porque eu vou fazer o chuveirinho. Igual 3, y mais 2. Também eu vou fazer o chuveirinho. Y ao quadrado menos 2y, 3y mais 6. Aqui vai surgir uma equação de segundo grau. Eu sei por causa desse expoente 2. Jogo tudo para cá. 2y menos 3y menos 6 igual a 0. Soma o que é semelhante, menos 6 igual a 0. Acha o delta, acha o y', y, duas linhas. Não vou fazer todo o processo porque vocês já sabem como funciona uma equação de segundo grau. Vou já dar as respostas. Eu tenho como resposta 6 e menos 1. Em geometria não se trabalha com valor negativo. Então, a minha resposta vai ser 6. Se eu quiser tirar a prova real, você lembra como é que a gente tira a prova real de proporção? Vamos ver. Vou substituir as letras que aparecem em y pelo número 6 que eu achei. Eu tenho aqui 6 mais 2, vou ter 8 sextos, igual a 4 terços. Prova real de proporção é só eu multiplicar. Extremos é igual a multiplicação dos meios. 6 vezes 4, 24, é igual a 8 vezes 3, 24. 24 igual a 24. Ou seja, a minha proporção está correta. Beleza? Bem, vamos a um outro exemplo. Esse outro exemplo, vamos trabalhar com propriedade de proporção. É um probleminha. Ele diz aqui que tem um feixe de retas. Ele coloca, nomeia as retas com letras minúsculas e nomeia os pontos que se cruzam com letras maiúsculas. A, B, C, D, E e F. E no problema ele diz os valores. De A a B vale 8. De B a C, não, perdão, 8 não, 5. Vale 5. De B a C vale 9. De D a E vale X. De E a F vale Y. E ele diz que do D ao F vale 28. Se tivéssemos em sala, a gente ia rever as propriedades de proporção. Mas aqui eu vou mostrar uma forma mais simplificada. Numa proporção, o que você pega de um lado, você pega do outro, certo? Então, nós vamos montar nossa fração. Desse lado, eu tenho 5 e 9. Desse, x e y. Não dá para montar uma proporção com duas letras diferentes. Ou seja, eu vou dar meu jeito aqui de fazer duas frações onde apareça só uma letra. Olha só, aqui eu tenho o valor total. Vou achar o valor total aqui que eu tenho como? É só somar. 5 mais 9, 14. Vou montar minhas frações usando o todo desse com o todo desse. Um pedaço daqui com um pedaço daqui. Vou escolher a letra X. Se eu quisesse escolher o Y, também podia. Então, olha só. 5 sobre 14
É esse lado que eu peguei. Vou pegar a mesma coisa, vou pegar o x, porque ele está no rumo, na direção do 5. X sobre o todo, 28. Então, olha só, pedaço, pedaço, todo, todo. E faço o cruz-credo. 14x igual a 140, x igual a 140 dividido por 14, x igual a 10. Como é que eu vou achar o y? Ora, se o meu x é 10 e o todo é 28, quanto é que sobra para o y? 28 menos 10, 18. Então, o x vale 10, o y vale 18. Tá respondido. O que nós vamos fazer é simplesinho, é só montar as proporções. No exercício, vocês vão ter vários desenhos, vão ter que montar as proporções corretas e fazer o cruz-credo, é simples, tá? Detalhe, sempre segue as transversais e vocês nunca vão errar. Existem exercícios que vão aparecer assim, ó. Tem as paralelas, o feixe, e as transversais estão cruzadas. Identifica a transversal e monta seguindo ela. Vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui eu tenho 2, 4, 5 e x. Como é que eu monto as minhas frações? Eu vou seguir a transversal. Ó. Na minha transversal eu tenho 2 e tenho x. Nessa outra transversal, eu tenho 5 e tenho 4. Você tem duas opções. Ou você segue a transversal, ou você descruza elas. Ó. Quem é que está aqui? 2. Quem é que está aqui embaixo? X. Quem está aqui? 5 e 4. Ou descruza ou segue. Não pode fazer 5 com x e 2 com 4, porque um número está embaixo do outro, não, tá bom? Tem que seguir a transversal, beleza? Tá explicado teorema de Tales em feixe de paralelos. Vocês vão ter o exercício e aí só resolver, tá bom? Até a próxima, galera!